Bom, gente, então vamos ver aqui os quantis, tá? Os quantis, ele é uma medida de distribuição dos dados, tá? É uma medida que a gente vê como os dados estão sendo distribuídos. E aí, para vocês entenderem qual é a importância dos quantis, né? Vamos dar uma olhada nas medidas que nós conhecemos até o momento, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui, né, esse exemplo, né? Fizeram uma prova de matemática, 5 estudantes cujas notas são essas daqui, tá? Então, um estudante tirou 0, 2 estudantes tiraram 6, um estudante tirou 7 e um estudante tirou nota 8, né? E aí, quando a gente calcula a média, né? Claro, a média aritmética dessas notas, né? E o desvio padrão, então nós temos aqui esses valores aqui, tá? Então, a média aritmética das 5 notas aqui foi 5,4 e o desvio padrão, né, deu 2,8. Tá? E aí aqui eu apresento o gráfico dessas notas. Né? Então, veja, o aluno A tirou 0, o aluno B 6, o C também, né? O D tirou nota 7 e o E tirou nota 8. Bom? E aí essa linha laranja aqui, ela representa a média das notas. Então, vejam, né? O aluno A tirou uma nota que é 5,4 pontos abaixo da média, né? Enquanto que o aluno B, o aluno C, tirou uma nota, né, que é 0,6 ponto acima da média. O aluno D tirou 1,6 pontos acima da média e o aluno E tirou uma nota que representa 2,6 pontos acima da média. Tá? Então, dessa forma, se a gente for utilizar a média, né, para fazer uma distribuição, né, para a gente analisar a distribuição dos dados, veja que a média aqui, ela simplesmente divide, né, as notas dos alunos de modo que apenas um aluno teve nota abaixo da média, né? E enquanto que os outros 4 tirou nota acima da média, tá bom? E aí a média foi 5,4. Lembrando que a média ela representa o quê, né? É como se todos os alunos tivessem tirado a mesma nota, né? 5,4. Mas, né, na prática só houve um aluno mesmo que tirou uma nota, digamos assim, ruim, né? Apenas um. E aí nós fizemos aqui uma mudança, tá? Então, a menor nota, ao invés de 0, digamos que tenha sido 5, tá? Então, ficou 5, 6, 6, 7 e 8, né? E aí, olha o que acontece com a média, né? Aqui é x5, né? E não 4. Então, veja o que acontece com a média, né? A média, ele passou de nota 5,4 para 6,4, né? Tá vendo? E ao desvio padrão? O desvio padrão baixou bastante, né? Ele foi de 2,8 para 1,2, tá? Só com a mudança de nota de um estudante, né? Apenas um estudante a gente alterou a nota, os outros continuam com a mesma nota, né? A média aumentou quase 20%, né? Com a mudança da nota de um aluno. E o desvio padrão diminuiu para menos da metade, né? Só com essa mudança. E aí, quando a gente olha aqui o gráfico, observa que só com o aumento da nota desse estudante aqui, né, o estudante A média obtida acabou dividindo a turma de modo que, né, 3 estudantes ficaram com nota abaixo da média. Né? Antes só tinha um, né? Agora ficou 3 estudantes abaixo da média. E vê que eu só troquei a nota de um aluno, né? E 2 estudantes ficaram com notas acima da média, né? Aí aqui eu coloquei, né, uma sequência só para a gente ver como ficou a divisão, né, dos estudantes em relação à nota média. Tá? Então, o que é que a gente pode observar aqui? Né? Que a média aritmética, ela é uma medida que ela sofre assim uma grande mudança quando aparecem valores muito extremos, né? E o desvio padrão também, né? O desvio padrão, que é uma medida utilizada para ver o quanto, né,
os valores observados são distantes da média, né? E aí veja que um único valor extremo, ele fez uma mudança muito significativa no valor da média aritmética e no valor do desvio padrão, tá? E muitas vezes a gente quer observar como está sendo a distribuição dos dados e utilizar medidas que são muito influenciados por valores extremos, muitas vezes eles não ajudam muito. Bom, e aí aqui eu até botei uma lista, né, desses problemas, né? Então, tanto a média, né, quanto o desvio padrão aqui, né? Desvio padrão, eles podem não ser medidas adequadas para representar um conjunto de dados. Aí por quê, né? Aí são afetados de forma exagerada, né, por valores extremos, e dois, né, apenas essas duas medidas, não, né, só com essas duas medidas a gente não tem muita ideia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados, tá? Ou seja, só com esses dois valores a gente não consegue perceber bem se os dados estão bem distribuídos, né, dentro de uma reta numérica. Bom, então, uma outra medida que nós conhecemos é a mediana, né? E veja o caso da mediana, né? No caso são 5 valores, né? São 5 valores. E a mediana é o termo que fica no meio, tá? E aí, qual é o interessante da gente utilizar a mediana aqui, né? No caso desse daqui, é que a quantidade de observações que estão abaixo da mediana, ou seja, que estão aqui à esquerda da mediana, é igual à quantidade de observações que estão à direita, ou seja, acima da mediana, tá? Que estão depois da mediana, né? E aí o interessante é que a mediana ela não é muito afetada, né? Ela não é fortemente afetada com valores extremos, né? Então veja nesse caso aqui, né? Tá aqui a mediana, a nota, né? A menor nota que era 0 a gente substituiu por 5 e veja que a mediana ainda continua sendo 6, né? Então a mediana, né? Que a gente chama assim, né? Ela é uma medida robusta, né? Por ela ser uma medida que ela não é tão afetada por valores exagerados, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, né, que acontece quando a gente utiliza a mediana, tá? E aí, observando isso, né, a gente define então os quantis empíricos, tá? Então, definimos a medida, né, quantio de ordem P ou P quantio, tá? Ele vai ser indicado aqui dessa forma aqui que vocês estão vendo aqui, Q de P, né? Aqui, Q de P. Onde P é uma proporção ou uma porcentagem qualquer, né? Então, quer dizer que P vai estar entre 0 e 1, se for uma proporção, né? Um valor decimal, ou de 0 a 100, se tiver na forma percentual, tá? E aí ele diz o seguinte, esse P ele significa que representa a porcentagem de observações que são menores do que esse Q de P, tá? E aí assim a gente apresenta aqui, né, para vocês alguns valores em particular, né, dos quantis. Então, por exemplo, o que é o Q de 25, né, que pode ser representado como sendo Q1. Esse Q de 0,25, que é o Q1, ele é chamado de primeiro quartil, tá? Por isso que ele é Q1, né? Que representa o primeiro quartil. Quartil é de quartos, né? Então, por exemplo, você tem aqui, né, o intervalo, bom? E aí a gente pode dividir esse intervalo em 3 subintervalos iguais, tá? Então, a primeira divisão aqui é o primeiro quartil, que pode ser o Q de 0,25 ou 25º percentil. O que esse Q1 quer dizer? Quer dizer que 25% das observações estão abaixo do número que seria o nosso Q1. Tá? O Q2, que pode ser também expresso como um Q de 0,50, é o segundo quartil, que é a mediana, tá? Então, a mediana está aqui, seria a nossa mediana. Ele é o Q2. Bom, e aí, o que é que a mediana quer mostrar? A mediana quer mostrar que metade dos valores estarão
abaixo da mediana. Consequentemente, a outra metade dos valores estão depois da mediana. E tem um 0, né, o Q de 0,75, que é o terceiro quartil. Aqui, ó, terceiro quartil, Q3, né? Então, o terceiro quartil, que é o Q de 0,75, ele indica que 75% das observações estão antes desse Q de 0,75. Tá? E aí nós temos outras unidades, né? Que, por exemplo, temos o Q de 0,40, que é o quarto decil, né? Ou também poderia chamar de quadragésimo, né? Percentil. Tá? Percentil é de porcento, né? Decil é de décimo, né? De 10. Bom? O Q de 0,95 é o 95º percentil, tá? Então, por exemplo, o P de 0,40, ele indica dizer que o número que representa, né, esse quantio indica que 40% das observações estão abaixo dele, né? E já esse daqui, que é o Q de 0,95, quer dizer que 95% das observações estão abaixo, tá? E aí temos o seguinte, né? Dependendo do valor de P, há uma certa dificuldade de calcular o que seriam os quantis, tá? Assim, às vezes não dá para a gente, por exemplo, identificar quem é o quarto decil, dependendo do número de observações, por exemplo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 1 que vocês vão entender bem, né? Determine Q1 e Q3 das notas dos estudantes, tá bom? Então, nós já sabemos quem é o Q2, né? O Q2 aqui, ele é a mediana. E a mediana é o termo que fica no meio, né? Como eu tenho, né? Aqui eu teria aqui, no caso, o meu X1 aqui, o X2, o X3, X4 e o X5. É isso? Como eu tenho uma quantidade ímpar de observações, então a posição da mediana ele vai ser o X, né? E o índice dele aqui vai ser a quantidade de observações, que é 5, mais 1, dividido por 2, né? Aí 5 mais 1 dá 6, e 6 dividido por 2 dá 3, né? Tá? Então, esse daqui é que vai ser a minha mediana, é o termo que está na posição 3. E o termo que está na posição 3 é esse 6 aqui. Bom, é o 6. A mediana, né, lembrando, né, a mediana, né, quando o número de observações é ímpar, a mediana é o termo que fica no meio. Quando o número de observações é par, então a mediana é a média aritmética dos dois termos que estão no meio. Bom? Então, o Q1, né, já que ele vai dividir as observações de modo que 25% de tudo que está sendo observado tem que estar abaixo do Q1, se eu já tenho identificado quem vai ser a mediana, então vamos dizer que o Q1 ele simplesmente vai ser a mediana das observações que estão antes da mediana de toda a sequência, tá? Até porque, assim, eu tenho 5 observações, né, aqui, e cada observação representa 20% do todo, né? Cada observação representa 20% do todo. Então, eu não tenho como dividir exatamente 25% das observações, tá? Eu não tenho como fazer isso. Então, eu tenho que encontrar outra estratégia. Então, no caso do Q1, o Q1 vai ser a média aritmética, ou melhor, desculpa, vai ser a mediana das observações que estão antes da mediana de toda a sequência, certo? Então, no caso nosso Q1, como eu só tenho 2 observações que estão antes da mediana, tá? Então, o Q1 vai ser a média aritmética, então, desses dois números. Tá? Só o que pode ser feito aqui, né? 0 mais 6 dividido por 2 e dá 3, né? Tá? Então, o Q1 aqui vai ser 3. E quem vai ser o Q3, né? O Q3 ele só pode ser a mediana
das observações que estão depois da mediana de toda a sequência. Tá? Então, quais são os números que estão depois da mediana, né, de toda a série aqui? É só o 7 e o 8, né? Então, Q3 vai ser a média aritmética de 7 e 8, né? E dá o quê? 7,5 aqui, né? Fica 15, que dividido por 2 dá 7,5, né? Então, aqui nós podemos pensar o seguinte, ele ficaria assim, né? 0, aí vem o Q1, Q1 aqui é 3, depois vem o segundo termo, que é 6, aí depois vem o terceiro termo, que também é a mediana, né? 6, depois vem o quarto termo, que é 7, aí depois do 7 vem o terceiro quartil, né? O Q3, que é 7,5, e depois vem o último termo, que é 8. Então, é claro, não teria como eu colocar 25% das observações antes do primeiro quartil, tá? Então, esse daqui, ele apresenta um certo problema da gente conseguir identificar o primeiro, o segundo, o terceiro quartil, né? Imagine se eu tivesse que localizar aqui, por exemplo, o Q de 0,1, por exemplo, né? Que seria o primeiro decil, ou seja, seria um número que antes dele estaria 10% das observações, né? No caso desse daqui, a gente não teria como achar, né? Ficaria difícil, tá? Poderia, né? Porque antes do 3, eu só tenho uma observação que representa 20% de tudo, né? Observe que antes do primeiro quartil e entre o primeiro quartil e a mediana, o número de observações são iguais, né? Então, a mesma coisa acontece com o terceiro quartil, né? O número de observações depois do terceiro quartil e entre a mediana e o terceiro quartil são iguais, ou seja, nesse caso aqui, o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil dividiu toda a série aqui em 4, digamos assim, em 4 observações com a quantidade de dados iguais, tá? E esse é o grande objetivo do primeiro, do segundo e do terceiro quartil. Aí vamos dar uma olhada no exemplo 2, né? No exemplo 2, ele pede para fazer o que foi feito no exemplo 1, tá? A diferença é que a primeira nota que lá era 0, aqui passa a ser 5, bom? Então, a mediana, né, que é o Q2, né, o segundo quartil, ele continua sendo 6, né? Continua sendo 6. O primeiro quartil, a gente utiliza então a mesma ideia que foi usada no exemplo 1, né? O primeiro quartil vai ser a mediana das observações que estão antes da mediana de toda a série, né? Então ele vai ser, né, como só tem 2 observações, né, antes da mediana, né? Então o primeiro quartil vai ser a média aritmética dessas 2 observações aqui, né? Tá? Então, fica aqui 5,5, né? 5 mais 6 dá 11, que dividido por 2 dá 5,5. E o Q3, ou seja, o terceiro quartil, ele vai ser a mediana das observações que estão depois da mediana da série, né? Então, vai ser essa média aritmética aqui entre 7 e 8, né? Já que são só 2 observações. E aí continua 7,5, tá? E aí, com isso, nós temos, né, 5, aí vem o primeiro quartil, que é 5,5. Depois vem o segundo termo, que é 6. Depois o terceiro termo, que também é a mediana, 6. Depois vem o quarto termo, que é 7. Depois vem o terceiro quartil, que é 7,5. E depois vem o quinto termo, né? Que é 8. Então, observe, né? Que, no caso, a gente aumentou, né? O menor valor, que era 0, e passou a ser 5, né?
a mediana e o terceiro quartil continuaram com o mesmo valor, né? Só o primeiro quartil é que foi afetado por esse valor extremo aqui, né? Que foi de 0 a 5, né? Então ele foi bem afetado, tá bom? Mas de maneira geral, observa, né, que o primeiro, o segundo e o terceiro quartil, ele dividiu, né, todas as observações também em 4 partes iguais, né? Bom, iguais que eu diga em números de observações, tá? Antes do primeiro quartil tem uma observação, entre o primeiro quartil e a mediana tem uma observação, entre a mediana e o terceiro quartil tem uma observação, e depois do terceiro quartil também tem uma observação. Então, embora o primeiro quartil tenha sido muito afetado, né, e os outros não, mas eles ainda cumpriram com essa função, né, de dividir essa série do jeito que foi feita. Tá? Mas aí, como eu disse a vocês, né, veja que cada observação ele vale 20% de toda a série, né? Então, mesmo aqui, se eu tiver que né, identificar quem seria o primeiro decil, né, ou o 95º percentil, seria muito difícil, né, nessa série, né?